Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: acrescente a virtude à sua vida. E nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 1. E eu vou ler do versículo 1 até o 5, primeira parte. Assim diz a palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Até aí. Veja que Pedro está escrevendo esta carta aos cristãos. Deixa claro esse fato dizendo: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Como nós sabemos, o Senhor nos deu uma medida de fé. A Bíblia nos conta muitas coisas que devemos fazer com essa medida de fé. Devemos andar pela fé e não pela vista. Devemos combater o bom combate da fé. Também diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Conforme você vê, a Bíblia tem muita coisa para dizer a respeito da fé. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que realmente são pessoas de fé, mas a vida delas está em total desordem. Sim, devemos ser pessoas de fé. Isso não significa pessoa de estultícia, de presunção ou de tolice. Muitas coisas já foram feitas em nome da fé, que não tem absolutamente nada a ver com fé. Deus quer nos dar graça e paz. Graça e paz multiplicadas, isto é, em abundância. Nos 2 versículos seguintes está escrito que recebemos de graça todas as coisas que levam à vida e à piedade, e todas as promessas, a fim de coparticiparmos da sua natureza divina. E Pedro continua a frase: por isso mesmo, em outras palavras, e além disso, há algo mais além de ser coparticipante da sua natureza divina. Há algo mais além de receber todas as promessas. Tem muita coisa. O essencial de tudo, quanto ele realmente queria dizer, era isso. Vocês precisam crescer espiritualmente. É hora de progredir. As bênçãos são grandes e vocês precisam delas para viverem vitoriosamente na terra. Agora, porém, vamos crescer e acrescentar muito mais coisas. Vocês precisam de outra coisa na sua vida. É o chamado caráter cristão. Pedro nos manda aplicar toda a nossa diligência e acrescentar certas coisas à nossa fé. Aplicar toda a diligência a alguma coisa significa que trabalhamos com ela. A diligência é caracterizada pela perseverança, que é aplicar-se a algo com firmeza, seriedade e energia. A maioria dos cristãos recua diante dessa ideia.
Querem que as coisas venham a elas caídas diretamente do céu. E Pedro sabia disso. E foi por isso que escreveu esses versículos. Queria dizer aos cristãos: prestem bem atenção todos. Existe algo que vocês precisam fazer. Mas o que é que devemos fazer? Usando toda a diligência, devemos acrescentar à nossa fé algumas coisas. Coisas essas que são muito importantes. Associar algo com a nossa fé simplesmente significa tornar melhor a nossa fé, aperfeiçoá-la, ressaltá-la e torná-la mais forte. E a primeira coisa a acrescentar é a virtude. Sem o acréscimo da virtude, a nossa fé pode ser muito superficial. Mas o que significa a palavra virtude? A palavra virtude tem muitos significados diferentes. Pode significar moralidade, excelência, valor ou força. Também pode significar poder. Vemos a palavra virtude traduzida como poder na história da mulher que sofria de hemorragia. Sofria da enfermidade durante muitos anos e tinha consultado vários médicos, mas em vão. Então ficou sabendo que Jesus estava na cidade. E a Bíblia nos fala, Marcos 5, versículos 27 a 30. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Está escrito que no mesmo momento em que essa mulher enferma tocou em Jesus, ele sabia que dele saíra poder ou virtude, como está escrito em algumas Bíblias, e ele disse, quem me tocou? Estou certo de que tão logo Jesus pronunciou essas palavras, os discípulos olharam para ele, pensando que estava falando uma bobagem. Havia centenas de pessoas o apertando de todos os lados, e qualquer um poderia ter tocado nele. Mas compreenda que aquela mulher tocou nele de um modo diferente de todas as demais pessoas, e Jesus sabia disso. Ela tocou nele com fé, crendo que receberia o milagre que desejava. E quando ela assim fez, poder ou virtude foi liberado de Jesus para ela. Quando aquele contato fez com que o poder de Jesus fosse liberado, sabe o que aconteceu? Aquela mulher, ela foi curada. E é assim que nós também devemos saber na nossa vida. Mas muitas pessoas se esquecem de que esse poder está à nossa disposição. Mas também nós vemos que na Bíblia amplificada, essa virtude é chamada de excelência, resolução e energia cristã. Se há uma única coisa que os cristãos mais necessitam hoje, é a energia. A energia cristã extermina a preguiça da nossa vida. A energia não fica sentada por aí fazendo nada. A energia produz algo. A energia nos coloca em pé e nos mantém em andamento. Hoje, temos um grande número de cristãos que ficam apenas sentados, realmente sem fazer nada. É por isso que o mundo está em péssima situação. E é por isso que a família e a vizinhança são insuportáveis. Mas a culpa é toda nossa, porque pouco mais fazemos na vida do que ficarmos acomodados, congratulando-nos com as palavras: glória a Deus, aleluia. Feliz estou porque Jesus me libertou.
Jesus nos libertou visando um propósito. E é esse propósito que precisamos seguir. Não adianta ficar parado. Mas se você acrescentar energia, virtude, poder à sua fé, você entrará na luta para libertar outras pessoas que estão sofrendo, outras pessoas que estão doentes. Não basta a sua própria vida estar transbordando de bênçãos. Nós precisamos colocar as mãos em obra para darmos oportunidade aos outros de desfrutarem também das mesmas bênçãos. Fomos abençoados para sermos também uma bênção e não para nos acomodarmos na inatividade. No âmbito cristão, não há plano para a aposentadoria. Em vez de ficarmos aposentados, devemos continuar trabalhando. Precisamos ficar em pé, colocar-nos em movimento e passar adiante parte daquela energia, parte daquela virtude que está em nós. E só então acrescentaremos a virtude à nossa fé, e essa fé será poderosa. Tiago diz que a nossa fé sem obras é morta. Ficar sentado por aí sem fazer nada não basta e não funciona. A nossa fé precisa fazer alguma coisa, porque de outra forma não vale nada. Mas se acrescentarmos virtude à nossa fé, essa fé terá toda a energia de que necessita para agir. Temos um grande número de cristãos do tipo montanha-russa. Não precisamos mais de nenhum deles. E sabe o que significa um cristão tipo montanha-russa? É aquele que está lá em cima hoje e lá embaixo amanhã. Num contínuo sobe e desce. São as pessoas que durante o culto na igreja ficam tão altas com Jesus que quase batem a cabeça na porta da saída. Mas no momento que saem para fora da igreja, voltam a ficar nas profundezas até o culto seguinte. Isso é falta de maturidade. Nunca crescerão assim. Essas são as pessoas que sempre parecem derrotadas. Então, logo saem do culto da igreja, entram em declínio rápido. É o que podemos chamar de fé excitada. Talvez fiquem excitadas, emocionadas, enquanto durar o culto na igreja. Mas no momento em que saem de lá e o diabo as fere com alguma coisa, tudo acabou para elas. A fé excitada que está em cima hoje e embaixo amanhã não vai fazer muita coisa em prol da causa de Deus. Mas a fé que realiza alguma coisa é a fé que recebeu o acréscimo da virtude, do poder, da energia. É a fé madura e forte. É a fé que se baseia nos fatos da palavra de Deus e não nas circunstâncias e nem nas emoções. Veja bem, a fé excitada nunca amadurece de todo. Permanece fraca e anêmica. A nossa fé precisa crescer, precisa ser energizada e fortalecida. E a virtude fará isso. Quando você está preso na lama, até a altura dos joelhos, não poderá ajudar outra pessoa. Você não poderá arrancar, por exemplo, um automóvel de lá, porque lhe custa toda a energia que possui, só para mexer as próprias pernas, sem sonhar em mexer outro objeto. E é exatamente isso que acontece no mundo atual. As pessoas estão com a lama e a sujeira até os joelhos e procuram sair de lá, mas custa-lhes toda a energia que possuem para mexer os seus próprios pés, sem sonharem em enfrentar o diabo e as legiões dele, ou em ajudar alguma pessoa. Muitos cristãos vão acompanhando os demais, enquanto tudo está agradável e fácil, e aí estão contentes. Mas no mesmo instante
em que aparece uma provação ou tentação, ficam acabados. É vitalmente necessário que acrescentemos virtude à nossa fé. Não é só porque você aprende a crer em Deus e sabe fazer milhares de confissões de fé que você amadurecerá espiritualmente. Muitas pessoas pensam que só porque creem em Deus para receberem algumas coisas estão espiritualmente maduras. Não é necessariamente o caso. Você pode ter fé, porque todos aqueles que nasceram de novo têm alguma medida de fé, e ainda ser espiritualmente neném. O que realmente conta é aquilo que acrescentamos àquela medida original de fé. Muitos cristãos carnais andam por aí e pouca coisa acrescentaram à sua fé. Quando então as coisas ficam difíceis, são eles que mais reclamam e choramingam. Mas o homem espiritual deles precisa ser fortalecido. E a virtude desenvolve a nossa força de tal maneira que quando vier o inimigo, poderemos nos levantar com força e expulsá-lo, sem ficarmos abatidos e fracos. Nenhum cristão deve ficar abatido e fraco. Todos nós temos a disposição que necessitamos para ficarmos em pé e fortes. Romanos 8:11 diz: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Você tem uma casa de força habitando dentro de você. O seu nome é o Espírito Santo. Ele vivificará ou energizará o seu corpo mortal. E quando o nível energético da pessoa está baixo, ela é mais facilmente tentada do que quando está operando num alto nível de energia. Então, mantenha um alto nível de energia, fortalecendo o seu homem interior, e você não terá tantos problemas com a tentação. Foi por isso que Pedro nos mandou acrescentar virtude à nossa fé. E para acrescentar essa virtude, precisamos fazer alguma coisa. Você já notou que algumas pessoas atingem certa idade cronológica, mas a sua idade mental e emocional é muito menor? Por fora, tem 35 anos de idade, mas agem como se tivessem ainda 25 ou 15. Simplesmente precisam crescer. E a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Há cristãos com 15, 20 e 30 anos cronológicos que ainda se comportam como crianças de 2 anos de idade. Quando surgem diante deles algum dos problemas e desafios que a vida costuma lançar, não conseguem dar conta. E sabe por quê? Porque ainda não cresceram. E por que não cresceram? Porque são preguiçosos. É isso. A verdade é que os seres humanos, de modo geral, são criaturas basicamente preguiçosas, acomodadas. Mas sempre queremos que outra pessoa faça tudo por nós. Nosso Pai Celestial espera que fiquemos adultos. Alguns cristãos que têm cronologicamente 20 ou 30 anos no Senhor ainda esperam que o pastor os carregue no colo. Mas se quisermos ser cristãos fortes e maduros, teremos que acrescentar poder ou virtude à nossa vida. Graças a Deus, porque Ele nos tem dado um plano mediante o qual podemos crescer, amadurecer espiritualmente. Um plano pelo qual nós mesmos podemos aproveitar o poder de Deus. E assim, fazemos por meio de acrescentar virtude à nossa fé.
No futuro próximo, precisaremos saber usar a nossa própria energia cristã, a fim de recebermos da parte de Deus. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, versículo 49. É ridículo pensar que alguém poderá ser um cristão adulto, espiritualmente maduro, sem poder. Sem poder, sem virtude. Não podemos resistir às provações por parte do inimigo. Mas como acrescentamos energia, poder ou virtude à nossa vida? Sabe como? É por meio de nos motivarmos com a palavra de Deus. É isso que fortalece o nosso homem interior. Veja bem, a energia é aquilo que motiva algo a se movimentar. Suponhamos que o inimigo venha sussurrar no seu ouvido: você é um fracassado. Você nunca vai ser coisa alguma. Quem é que você imagina ser, afinal? Mas como nós enfrentaremos essas mentiras? Se não tivermos acrescentado energia cristã à nossa fé e motivado-nos com a palavra de Deus, o diabo nos espancará de cima para baixo e de baixo para cima. Por isso, o que precisamos fazer é começar a falar alto a palavra de Deus. Não, 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 diabo, você é mentiroso. Não vou prestar atenção em você, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ou então, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso ao que eu me refiro quando eu falo em motivar-se a si mesmo com a palavra. Você não vai precisar falar muitos desses versículos antes de começar a se sentir muito bem por dentro. E o seu homem espiritual vai se levantar e vai começar a agir. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a maioria dos cristãos não gosta de resistir. Não querem gastar energia nessa tarefa. Realmente custa muita energia, mas eu tenho a certeza, meu irmão e minha irmã, que você vai começar a praticar essa palavra para que você possa desfrutar das bênçãos e das promessas de Deus. Porque nós temos a convicção e a certeza de que Jesus já triunfou sobre o inimigo. Mas a tática principal do diabo é o medo. É a tentativa de nos levar a crer que ele é muito mais forte do que realmente ele é. Mas lembre-se, o diabo já foi derrotado por Jesus, mas anda solto, procurando nos fazer tropeçar, procurando agir naquele que lhe permite isso, para que o possa tragar. Então, nesse dia de hoje, comece a agir e crer que o Senhor já acrescentou na sua vida o poder necessário para você enfrentar todas as investidas do inimigo e que você já é mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes não conseguimos agir porque vem às vezes aquele medo, aquela impressão de que o inimigo é mais forte do que o Senhor. Mas a partir de hoje, Pai, nós queremos tirar qualquer impressão desse tipo da nossa mente, do nosso coração, porque o Senhor acrescenta às nossas vidas a virtude, a energia, o poder, para que nós possamos usar da autoridade que o Senhor já nos deu. E o inimigo irá fugir em nome de Jesus,
Por isso, nesse dia de hoje, eu quero lhe pedir em favor de cada pessoa que nos acompanha, de cada vida, de cada casa, de cada família, e que essa pessoa possa tomar essa iniciativa e possa desfrutar da bênção, da vitória, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.